34 do desafio Leitura do Corpo da Constituição Federal. Hoje vamos fazer a leitura do artigo 167 ao artigo 167b. Artigo 167. São vedados. Inciso 1. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. 2. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3. A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. 4. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado respectivamente pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas nos artigos 165.8, bem como o disposto no parágrafo 4º deste artigo. Inciso 5. Abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8. A utilização sem autorização legislativa específica de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. Inciso 9. A instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Inciso 10. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receitas, pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras para o pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados e do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 11. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195, inciso 1, A e 2, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201. Inciso 12. Na forma estabelecida na Lei Complementar, de que trata o parágrafo 22 do artigo 40, a utilização de recursos de regime próprio da Previdência Social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no artigo 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento. Inciso 13. A transferência voluntária de recursos
a concessão de avais, as garantias e subvenções pela União e a concessão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social. Inciso 14. A criação do fundo público quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão do plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Parágrafo 4º. É permitida a vinculação das receitas a que se referem os artigos 155, 156, 156-A, 157, 158 e as alíneas A, B, D, E e F do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 desta Constituição para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contrapartida. Parágrafo 5º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso 6 desse artigo. Parágrafo 6º. Para fins de apuração, ao término do exercício financeiro do cumprimento do limite de que trata o inciso 3 do caput desse artigo, as receitas das operações de crédito efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa. Parágrafo 7º. A lei não importará, parágrafo 7º. A lei não imporá nem transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público, inclusive despesas de pessoal e seus encargos, para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, sem a previsão de fonte orçamentária e financeira necessária à realização da despesa ou sem a previsão da correspondente transferência de recursos financeiros necessários ao seu custeio, ressalvadas as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados e aquelas decorrentes da fixação do salário mínimo na forma do inciso 4 do caput do artigo 7º dessa Constituição. Artigo 167-A, apurado que, no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, é facultado aos poderes executivos, legislativo e judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas
e a Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da inciso 1, concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros do poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto os derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata esse artigo. Inciso 2. Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Inciso 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Inciso 4. Admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas. A linha A. As reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa. A linha B. As reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. A linha C. As contratações temporárias de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 dessa Constituição e a linha D. As reposições de temporários para prestação de serviço militar de alunos de órgãos de formação de militares. Inciso 5. Realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4 deste caput. Inciso 6. Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata esse artigo. Inciso 7. Criação de despesa obrigatória. Inciso 8. Adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4 do caput do artigo 7º dessa Constituição. Inciso 9. Criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções. Inciso 10. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Parágrafo 1º. Apurado que a despesa corrente supera 85% da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput desse artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do chefe do Poder Executivo, com vigência imediata, facultado aos demais poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos. De novo, parágrafo 1º. Apurado que a despesa corrente supera 85% da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput desse artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do chefe do Poder Executivo, com vigência imediata, facultado aos demais poderes e órgãos autônomos, implementá-las em seus respectivos âmbitos. Parágrafo 2º. O ato de que trata o parágrafo 1º desse artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo.
Parágrafo 3º. O ato perde a eficácia reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência quando: inciso 1, rejeitado pelo Poder Legislativo. Inciso 2, transcorrido prazo de 180 dias, sem que se ultime a sua apreciação, ou, inciso 3, apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no parágrafo 1º desse artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo. Parágrafo 4º. A apuração referida nesse artigo deve ser realizada bimestralmente. Parágrafo 5º. As disposições de que trata esse artigo, inciso 1, não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da federação ou direitos de outrem sobre o erário. Novamente, inciso 1, vamos lá. Parágrafo 5º. As disposições de que trata esse artigo, inciso 1, não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da federação ou direitos de outrem sobre o erário. Inciso 2, não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesa. Parágrafo 6º. Ocorrendo a hipótese de que trata o caput desse artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada, inciso 1, a concessão por qualquer outro ente da federação de garantias ao ente envolvido. Inciso 2, a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. Artigo 167b. Durante a vigência de estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República, a União deve adotar regime extraordinário fiscal, financeiro de contratações para atender às necessidades dele decorrentes somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular nos termos definidos nos artigos 167-C, 167-D, 167-E, 167-F, 167-G desta Constituição. Acabamos a meta de hoje. Até amanhã, pessoal.